a alguns alunos, algumas turmas que já estão em 2020.2, outra que já está caminhando para 2021.1, e a gente não tem como lançar a nota. Por exemplo, a turma que se formou em fevereiro, elas não conseguem pegar o histórico e não conseguem pegar o diploma, porque eles não reconhecem 2002.2 finalizado. Então, foi aprovado no SEG esse calendário adaptado, ou paralelo. A mesma situação aconteceu lá no Fundão. Então, adotaram. Então, o calendário tanto da turma 2015.1 e 2015.2 foi aprovado. A gente tentou também já abrir a conversa sobre a possibilidade do internato ter um paralelo com o período letivo atual do SEG, né? Que o SEG são 22 semanas no normal, hoje o SEG está pegando 16 semanas, agora nesse semestre vão ser 20 semanas, mas sempre abaixo. Mas eles não concordaram com essa conversa, não foi nem um pedido, foi uma conversa sobre. Então, nessa situação, com essa resposta, a gente já deu a resposta, a gente está esperando a resposta oficial, porque isso daí foi dito em plenário, mas a gente está esperando a resposta oficial para a gente discutindo amplamente com os internos. E a gente vai estar vendo a possibilidade, por exemplo, aí a gente provavelmente vai trazer isso futuramente aqui para vocês. Então, é isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tá. E outra solicitação, que aí a gente está vendo também, junto à Secretaria de Saúde, na quinta-feira depois do Carnaval, a gente teve uma reunião coordenada pela direção do campus, os coordenadores do curso da área de saúde aqui de Macaé, mais o pessoal, mais a secretária de saúde, para a gente pensar na previsão de vacina dos alunos, né, dos alunos que já estão em campo. Então, isso já foi articulado, só estava esperando chegar a nova leva, provavelmente deve sair em breve. Existe uma rádio corredor, mas aí não tem uma confirmação da secretaria de que talvez seja dia 8, mas eu não assino embaixo. Isso depende de muitas variáveis, então eu não sei. Uma outra coisa que ela agregou também, ela quer também colocar na previsão os docentes que estão na prática e não fazem parte da rede, mas que estão na prática do internato e que ainda não tomaram a vacina. Então essas pessoas também estariam nesse rol. Tá? Outra coisa, em relação teve uma discussão aqui em relação à questão do NDE, a escolha dos docentes por NDE. Hoje a gente segue o regimento do NDE da UFRJ. A gente não tem nosso próprio regimento no NDE. A minha proposta até é discutir no NDE, que aí depois a gente vai trazer para cá, um regimento para o NDE, até para pensar assim, qual o critério de seleção dos membros. Porque o que a gente tem no nosso regimento geral ainda está muito vago. A gente tem que trazer para a particularidade aqui de Macaé. Então, só para responder as foi Gisele, o pessoal do básico que falou mais. Então, a gente vai voltar a essa conversa, tá? Só para estar dando essa resposta. Em relação ao PPC, vocês lembram que tinha toda uma discussão de incluir a carga horária de extensão, diminuir a carga horária das disciplinas e incluir a carga horária de extensão. A gente houve uma conversa no NDE, aí depois da proposta do NDE, a gente foi conversar com o pessoal lá da PR1. E o pessoal da PR1, eles falaram que o prazo provavelmente foi prorrogado, eles vão ainda confirmar, para mais um ano. Com isso, a gente vai ter um fôlego para a gente estar vendo outras questões. Como a gente está com um processo paralelo de reforma curricular, e a previsão também é que fecha até o final do ano, então, assim, a gente fecha todo o pacote e encaminha todo o pacote, porque aí a gente não vai ter 3 transições, a gente vai ter só 2 transições. Então, a gente tem pensado nessa estratégia, né? Eu, Diego e o Francisco, a gente imaginou dessa possibilidade. Por isso, a gente não trouxe o PPC do NDE para cá para conversar. A gente está pensando em rediscutir ele com a inserção de outras coisas do currículo. Tá?
Que mais? Ah, e que aí vai ser. Hoje não temos. A gente tem alguns pontos de pauta, até o último a gente está pensando, a minha sugestão é retirar, mas tem um outro ponto que eu acho que queria conversar hoje, que a Faculdade de Medicina do Fundão votou na congregação o retorno das aulas presenciais de maneira gradual, sem estar condicionado à vacina, para começar agora, nesse semestre. Então, é um ponto que a gente vai ter que começar a pensar sobre isso também. Então, de informes meus são esses. Alguém tem mais algum informe? Depois eu falo. Eu tenho uma dúvida só em relação ao que você falou da carga horária de extensão, só para confirmar. Que bom que adiou para a gente ter mais tempo, mas assim, a princípio a gente tinha conseguido, o Felipe, o trabalho lá do grupo da extensão, tinha conseguido fechar a carga horária de extensão sem necessariamente criar disciplinas extensionistas e sem mexer demais, não foi isso, Luiz? Num primeiro Isso, momento? mas só que disciplinas diminuíram a carga horária. Com isso, a gente mudou algumas coisas com isso. Né? Existe, não é uma disciplina, mas você tem uma carga horária de extensão que você vai ter que estar cumprindo. Mas tem um código no SIGA que você vai estar registrando essas horas, igual o ICC, você vai estar registrando dessa mesma forma. Então, ou melhor, IC, né? ICC é outra coisa. IC, a mesma forma que tem o IC, vai ter também a extensão, que você vai estar registrando gradualmente a carga horária ao você participar de projetos de extensão ou alguma atividade de extensão específica. Né? Então, com isso, como a gente mudou a carga horária das disciplinas, tem disciplinas que reduziu muito. Então, com isso, a gente vai ter um novo currículo. Entendeu? Não, sim, eu tinha entendido, era só mesmo para confirmar que a princípio a questão só da extensão, não das disciplinas, a gente já conseguiu cumprir, né? Mas aí, como a gente está nessa reforma curricular, a gente achou melhor fazer tudo junto, que é menos trabalho. Porque para manejar isso é difícil. Sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho fome. Então vai lá. Tá, bom, alguns já estão sabendo, outros ainda não, mas só para oficializar, né, o INAC foi eleito, né, diretor do campus, vai passar amanhã no CD a homologação e provavelmente ainda essa semana ou no início da próxima semana vai ser publicado no Diário Oficial a nomeação dele como diretor do campus. E o INAC me convidou para ser chefe de gabinete da gestão dele. Então, eu aceitei o convite, então estou trazendo um informe aqui que a partir, provavelmente, de semana que vem, eu já não vou mais estar apoiando as atividades de secretaria do curso de medicina. Foi um período bastante interessante para mim aqui, muita experiência legal, né? Fiz muitos amigos por aqui, e agradecer a todos aí pela parceria, dizer que eu vou continuar ajudando a UFRJ e o curso de medicina sempre no que eu puder, mas agora estarei numa outra sessão, né? Então, esse era o informe, e dizer que me substituindo no curso de medicina vai vir a colega Bárbara, que atualmente ela está na secretaria acadêmica, acredito também que muitos conheçam, né? Aparece aí, Bárbara. A Bárbara está na reunião. Oi, pessoal, tudo bom? A partir de agora vocês vão ter mais contato com a Bárbara, uma excelente pessoa, uma excelente profissional. Já tive o prazer de trabalhar com ela na secretaria acadêmica, então tenho certeza que o curso vai estar muito bem assistido aqui. E a Bárbara sabe que pode contar comigo também, Bárbara. Estou trazendo publicamente aqui meu apoio, tá? Do que você precisar. A gente sabe que vai ter um período de transição aí, de ter que pegar algumas coisas da memória, mas pode contar comigo que estou junto aí, tá bom? Então é isso. Se você quiser falar alguma coisa, Bárbara, pode ficar à vontade. Eu agradeço, Diego, tenho certeza, né, que você vai ser um grande apoio nesse início. Estou muito feliz, né, nessa vinda para a medicina, é um curso que eu tenho um carinho há bastante tempo. Espero contribuir, né, com o meu trabalho.
poder, né, Diego, tá à altura aí de te substituir, né, com um trabalho tão bem feito durante esse tempo. E quero realmente contribuir com o curso né, ter essa posição de excelência da medicina de Macaé. Então, vamos trabalhar. Valeu, Diego. Você vai tirar de letra, com certeza. Esse era um assunto que eu ia comentar, Diego, mas aí eu achei melhor não comentar. Falei, vou deixar o Diego falar sobre esse informe. O Diego, realmente, ele tem toda uma trajetória no curso e sempre foi muito atuante, muito eficiente, né? Então, fez a diferença na medicina, né? E acredito que ele vai fazer diferença também lá na chefia do gabinete, até porque o serviço precisa de pessoas com qualificação para, né? E ele tem. Então, Diego, eu desejo boa sorte. Diego entrou quando na UFRJ? Na UFRJ eu entrei em dezembro de 2013. Isso. Eu me lembro. E a gente se conheceu em janeiro ou fevereiro de 2014, professor, acho por aí. Lá não sei. Queria sugerir já antecipadamente aí, primeiro dar as boas-vindas para a Bárbara, né? O Diego continuará, obviamente, participando conosco. Uhum. Agora, sugerir ao professor Luiz Cláudio, que já como primeira demanda aí para o professor Renato, já peça um suporte para a Bárbara. Eu falo com o Diego, desde que eu sou coordenador, antigamente não tinha ninguém, né? A gente ficou insistindo lá, conseguimos aí. Mas ainda assim o nosso curso é um curso muito complexo, a carga horária é enorme, Verdade. Muitas atividades. Eu acho que, por melhor que sejam as pessoas, eu acho que a gente precisa de pelo menos mais uma pessoa administrativa para ajudar. Não, isso já está no pacote, né? E também, assim, a gente pactuou também de estar fazendo essa trocas de informações, né? O Diego vai nos apoiar no início, né? Eu sei que ele vai ter muita coisa para fazer lá na chefia do gabinete, mas, assim, na medida do possível, ele vai estar nos ajudando, porque tem coisas que só o Diego sabe, né? Então, assim, também, como a Bárbara está nova na coordenação, também estou novo na coordenação, então tem alguns trâmites que a gente acaba se enrolando, né? E há um pedido realmente para a direção do campus para ampliar, ter mais um técnico junto com a gente, o que é muita coisa. Isso, Luiz, o nome disso é transição. Eu conheço a Bárbara já há algum tempo, talvez você lembre da minha cara. Eu raramente ia na secretaria, né, Bárbara? Tá me ouvindo, Bárbara? Eu raramente ia à secretaria, né? Perturbar vocês. Mas eu acho que tem que haver uma transição e a Bárbara sabe que é importante isso, para ir amarrando essas coisas e não deixar... Cada pendência que fica no histórico de um aluno, uma coisa que a gente deixa fazer, dá problema. Eu ia para lá para exatamente resolver o problema de histórico, a Bárbara estava enjoada de me ajudar lá, dar supervisão. Né? Os alunos sempre acham que têm razão e eles nem sabem o que acontece por trás das coisas. No momento que envolvem papel e eletrônica, né? E computação. Às vezes sai muita coisa errada, né? É isso aí. Muito bem. Parabéns, Bárbara, por ter você por perto. Diego, já estava achando que estava na hora de você ir embora mesmo, viu? Ele não aguentava mais o curso de medicina. Filho da mãe, vai doido. Vai lá. Eu escrevi aqui Judas. Eu escrevi Judas. Com todo respeito, Bárbara, mas eu escrevi para ele tudo. Está chegando a Semana Santa, né? Então vamos lá. Ligo para o Diego até às 11 horas da noite, né, Diego? Vamos lá. Vou ficar em silêncio de novo. Tchau. Tem mais algum informe, pessoal? Carlos Miguel está com a mão levantada aqui, não sei se ele quer falar. Eu quero sim, na realidade, primeiro eu queria desejar boas-vindas, né, para a Bárbara, mas eu queria, na verdade, pedir um esclarecimento ao professor Luiz Cláudio, que eu não entendi, na realidade, o informe em relação ao internato. Sim. O senhor falou que tinha sido uma conversa, mas eu não entendi se foi uma conversa extraoficial, se existiu realmente uma demanda levada ao SEG. Fiquei sem entender. Não, teve um ofício que a gente fez, e aí eu pedi voz para falar sobre o ofício no SEG. Foi votado no SEG. Então isso já foi votado, né? Eu não tinha entendido essa parte. Foi votado. Vocês podem até acessar pelo
pelo canal para até ver, mas assim, mas aí como uma coisa é o que é falado lá na reunião, mas a gente precisa ter alguma coisa no papel para ter mais claro isso, né? Mas assim, mas o encaminhamento dado foi esse que foi acordado lá. Certo, obrigado pelo esclarecimento. Tá. Ô Luiz, eu queria dar na verdade é um informe que se sobrepõe ao seu, que eu já ia falar só em relação à questão do NDE, é que, para esclarecer, né, o que aconteceu, é que na última reunião, quando foi enviado para os membros do ciclo básico a ata do colegiado com a nova composição do NDE, houve novamente o questionamento por um professor a respeito de como é que se escolhiam os membros do NDE, essa questão toda, e que não estava sendo aberto. E então, muitos colegas, na verdade, não sabem que a gente segue o regimento do NDE, dos NDEs da UFRJ. Então, a solicitação, na verdade, do básico é essa, embora pelo regimento seja uma indicação da coordenação, eu não sei, enquanto a gente discute o regimento, se haveria algum encaminhamento, assim, por exemplo, para que os membros do ciclo básico que quiserem fazer parte enviem seu nome e a coordenação aprecie. Eu não sei se haveria alguma resposta possível ou se simplesmente eu retorno para o pessoal do básico dizendo que vai haver um estudo do regimento próprio do NDE, e se houver alguma mudança, isso vai ser encaminhado para eles. Aí eu fico te ouvindo para saber que retorno, né, que a gente como representante do básico, né, que a gente poderia, ou se simplesmente a gente explica que está em estudo, né, que vai entrar em discussão e aguarda uma nova comunicação. O que você acha? Tá fechado o áudio, Luiz. O Diego, são quantos hoje membros do NDE? Eu não lembro de cabeça, sabe? Eu vou ter que puxar aqui, mas eu acho que em torno de 10 ou 11, alguma coisa assim. Tem certeza não. Tem três pessoas, tem três pessoas do básico já no NDE, né? A Jussara, por exemplo, está representando a clínica, né? Junto com o Francisco. E a Laila, né? Quer dizer, a Laila, a Jussara, Joelson representam ex-coordenadores, né? Então, a Jussara, por exemplo, ela nunca participou do NDE. Então foi chamada, até porque ela já fez parte. Embora a indicação do ex-coordenador é uma possibilidade, não é uma obrigação pelo regimento, né? Agora, eu não sei, se eu fico pensando 13 membros. Então, quer dizer, eu vou pensar. E aí, não, depois, eu só estou repassando o que os colegas que eu represento, claro, né? O que não estou questionando nenhum critério nem nada, só estou colocando qual foi a demanda, tá, Luiz? Tá, claro. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Tem mais algum informe, pessoal? Ilana, você dá informe? Está com a mão levantada. Agora o informe dos membros do colegiado, seria isso? Isso. Estava rolando. Nós da saúde da comunidade acabamos não definindo ainda uma mudança na representação do colegiado, né? Eu não sei se essa pauta já venceu ou se a gente, como é que está o cronograma dessa questão, né? Eu queria até perguntar, Luiz e Diego, né, se existe a obrigatoriedade, mesmo para suplências, de que sejam professores efetivos ou se professores substitutos poderiam ser suplentes. Eu não sei se tem alguma questão relacionada a isso, não lembro, no nosso regimento, né?
Eu teria que ver, assim, de cabeça eu não sei, mas o ideal é que seja efetivo. Não, só para dizer assim, a gente já enviou para o CD a nova composição do colegiado, tá? Isso já caminhou. Mas se vocês ainda quiserem fazer alguma substituição futuramente, a gente envia um novo ofício pedindo uma nova portaria com a alteração. Mas eu não sei se o regimento trata especificamente sobre professor efetivo substituto. Porém, o mandato de membros do colegiado costuma ser de 2 anos, acompanhando a coordenação. E o professor efetivo, o contrato dele geralmente é de 6 meses, podendo ser prorrogado até, no máximo, 10 anos. Você falou substituto. Então, para o substituto, o contrato são de 6 meses. Eu só vou abrir a porta aqui. Tá bom, tudo bem. Mas só para concluir, assim, eu acredito que seja melhor que seja professor efetivo, por conta dessa questão do tempo aí também, porque amanhã ou depois, a cada 6 meses, a gente abre um processo para renovação dos contratos. Pode ser que o SEG não dê mais para a gente contrato. Então fica um vínculo muito vulnerável, sabe? Legal. Só um minuto. Então, alô? Pode falar, Luiz. Tá bem. A Ilana perguntou que não entendeu o que do internato. Deixa eu ver aqui. Não consegui entender muito bem a questão do internato. Eu estava dando almoço ao Pedro, cheguei e já estava falando sobre. Estamos discutindo isso no grupo de alunos. O ofício que foi mandado foi equiparado à carga horária de internato ao calendário do SEG? Não foi. Isso que a gente, na realidade, porque para equiparar, uma coisa que eles argumentaram, que o calendário de 2021 ainda não foi aprovado. Mas o que eles falaram, que o calendário, o primeiro que o internato tem que cumprir a carga horária total. É uma coisa que a gente já está vendo, tanto para a turma 2016-1, 2016-12 e a 2017-1, que é o caso de vocês, a gente está vendo a possibilidade de como vocês fazer as 3.840 horas num período menor, mas que vocês cumpram a carga horária, porque na realidade a gente também fez um ofício para a PR1 solicitando, perguntando se poderia ter falta no internato, que aí se tivesse facilitaria a nossa vida, mas eles falaram que não pode. Como é uma RCS tem que cumprir a carga horária total estabelecida no PPC e no SIGA. Então, é isso. Então vocês já estão buscando alguma alternativa para diminuir o atraso da formatura, é isso? Isso. Porque na realidade todo mundo sofreu com a pandemia, então a gente está vendo o que pode fazer, e até porque vocês vão ter que fazer reposição, que é um outro ponto que a gente vai estar conversando aqui, vocês vão ter que fazer reposição no internato de algumas coisas. Então, deixa para o último ponto, a gente volta a conversar, tá bom? Tá ok. Porque eu tenho algumas perguntas a respeito desse assunto, porque eu estou conversando com um representante da turma M8, que é a turma que a gente está, do Fundão. Aí, no final, então, a gente fala. Tá. Mais algum informe? Fechou? Acho que não tem, não, Luiz. Pode passar para a pauta, já tem. Tá. Então, deixa eu abrir aqui. Você está aí com a pauta, né, Diego? Qual é o primeiro ponto? Não, o primeiro ponto... Eu estou aqui com a pauta aberta. Apreciação da composição de bancas para o concurso de professor efetivo, edital 953/2019. Certo. Tá? No caso, a gente precisa apreciar a banca aqui. Aí eu não sei se você conseguiu ver, Luiz, de oftalmo de ortopedia, mas eu tenho aqui a de semiologia, que é a vaga RT 006, semiologia. Então, são 5 membros na banca, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Os membros titulares são Fernando Mendes Santana, que é professor adjunto aqui da FJ Macaé, ele vai ser o presidente da banca. Vai
Aí tem Volney de Andrade Martins, professor associado da UF, e Maria Auxiliadora Nogueira Saad, que é professora adjunta da UF. Como suplente, tem o Luiz Antônio Alves de Lima, que é professor associado da Faculdade de Medicina da FRJ, e Vanessa Maia Rangel, professora adjunta da UF. Então, essa é a banca de semiologia, tá? Você conseguiu fechar? Não. Aí, a outra banca, a minha sugestão, a gente bota para avaliação online. Eu acredito que até amanhã eu consigo resolver isso. Tá. Tá? Então é isso, é só para apreciar essa banca, né? Então, se todos estão de acordo, eu peço para manifestar no chat. Sim ou não, abstenção, tá? Já tem a maioria dos votos que estão Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Sá. Oi, professor, boa tarde. Próximo ponto é processo acadêmico, número 23079-225145-2020-65, que é correção de histórico escolar. Vou fazer um breve relato aqui, Luiz, sobre o processo, tá bom? Okay. E aí, quem tiver alguma dúvida, depois a gente entra em discussão. Então, o processo trata-se de um processo de correção de histórico escolar, em que a requerente solicita a exclusão da reprovação da disciplina Organogênese e Teratogenia 1, BMH 303, o código, cursada durante o PLE. A requerente alega que, por motivos pessoais, envolvendo o grave problema de saúde do seu marido, não conseguiu concluir os trabalhos exigidos pela disciplina e que, quando soube que podia ter trancado a disciplina, já havia passado o prazo. Diante disso, solicita a exclusão da disciplina para que não conste no histórico e não diminua o CR. E aí o processo foi encaminhado para a COA fazer a avaliação do pedido, e eu vou ler o parecer da COA. Tá? Então, a COA primeiro faz o relatório, fundamento, e depois vem o parecer. Considerando os prazos estipulados pela Resolução SEG, número 8 de 2020, referente ao período letivo excepcional, PLE, para início e término da disciplina, considerando este mesmo documento quanto ao período de trancamento das disciplinas, considerando o comportamento isonômico que os regulamentos fornecem a toda a comunidade acadêmica, considerando que a aluna só procedeu à solicitação de trancamento após fim do prazo regulamentar e término da disciplina, considerando que a BMH 303, Organogênese e Teratogenia 1, é uma disciplina para o curso de Medicina de Macaé de livre escolha, considerando a excepcionalidade que o deferimento deste pedido representaria para os alunos que se encontrassem em situações desfavoráveis por diversos e diferentes motivos pessoais para aprovação numa determinada disciplina. Proponho o indeferimento do pedido de trancamento da disciplina Organogênese e Teratogenia 1, pela requerente. Então, a COA está sugerindo o indeferimento do pedido dela de exclusão da disciplina. Aí eu não sei se ficou alguma dúvida ainda, se alguém quer pedir algum esclarecimento, pode ficar à vontade, que estou à disposição. Diego, seria possível você... É porque eu me perdi um pouco na questão da linha do tempo. Ela perdeu, porque eu me lembro que no PLE o prazo para o trancamento era bem, assim, estendido. Acabou a disciplina e aí depois que ela ficou sabendo que podia trancar, é isso? Pelo que ela alega, sim. Ela não solicitou o trancamento da disciplina, na verdade. Ela depois entrou com um processo pedindo a exclusão da disciplina. Porque terminou o período, a nota dela foi lançada, e aí é que ela viu que foi lançada a reprovação, que diminuiu o CR, ela foi pedir para excluir a disciplina, mas passou o período todo. Ah, entendi. Praticamente era até assim, a última semana do período podia trancar, né? Ela acabou não trancando. Enfim.
Algum esclarecimento a mais? Diego, vocês estão me Oi. ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, João. Eu não sei se você pode divulgar, né, mas ela dá algum detalhe sobre a questão de saúde? Foi uma questão que teve impacto durante todo o período nas atividades acadêmicas dela? O histórico dela está normal em todas as outras disciplinas do período? Ela cursou duas disciplinas, deixa eu até ver aqui, que a Coa coloca. Ela cursou extensão, cursou essa organogênese, que ela está pedindo a exclusão, e ela cursou também tópicos especiais de políticas e o SUS. Nessa de tópicos, ela foi aprovada com nota 10. Na organogênese, que ela não conseguiu fazer os trabalhos. O que ela alega em relação ao problema de saúde é sobre... eles receberam um diagnóstico de uma doença grave. E aí estava fazendo exames, investigando sobre a doença, teve que realizar, né, alguns exames complexos, enfim. Ela alega esse tipo de dificuldade aqui. Entendi. Ela fez poucas disciplinas no período, então, né? Sim. Foram só essas duas, optativas e extensão. E a primeira optativa que você citou, qual é a carga horária? Aquela foi aprovada? Deixa eu ver aqui, João. Carga horária de 30 horas. E aquela foi reprovada de 45 horas. Bom, definitivamente foi um semestre... Parece que ela teve dificuldades mesmo. Porque, na verdade, a carga horária, assim, não foi cobrada presença nas disciplinas, né? Ela não conseguiu fazer, foram os trabalhos finais. Ok, obrigado. Para a composição da nota. Mais alguém? Bom, se tiver mais ninguém, eu sugiro colocar em votação o parecer da Coa, se o colegiado Concordo ou não com o parecer da... Eu posso até colocar a pergunta no chat. Por favor, facilita. Vou colocar: concorda com o parecer da Coa sugerindo o indeferimento do pedido de exclusão da disciplina? E aí podem se manifestar sim ou não. Ou abstenção. No chat aí, pessoal. Tá faltando gente votar. Só 5 pessoas votaram por enquanto, gente. Eu não consegui votar aqui. Peraí. Tá. Mas considera sim, meu voto. Pode ser aberto. Tá bom, professora. Obrigado. Okay. Eu queria fazer uma sugestão, se eu puder, agora que puder ir. Tá. Só encerrar a votação aqui, Gelson. Eu estou contando aqui também. Ou está incluso com a votação? Hein, Gelson? Parece que o Gelson congelou. Não. Não, eu estou parado mesmo.
Acho que já temos aqui os votos. 10 pessoas votaram, tem 9 no chat, mais a professora Jussara. Foram 5 votos favoráveis, 5 abstenções, nenhum contrário. Tá. Então, indeferido, né? Então foi aprovado parecer da COA. Né? Então, indeferido o pedido dela. Tá bom. Ok. Joelson, se quiser fazer a sugestão agora, pode. A minha sugestão é que quando nós tivermos que votar esse tipo de situações, em que muitas vezes envolve interesses de alguns alunos ou outras situações assim, que a gente faça como o CD e tenha um parecerista, porque a gente acaba ficando muito assim, a gente vota, mas nesse caso houve um parecer da COA, mas às vezes não há, né? Mas, por exemplo, sim, mas as questões do centro, as questões acadêmicas geralmente passam com parecer da COA, né? Na verdade, a coordenação... Em geral, o colegiado não tem como procedimento ter um parecerista, como o CD tem. Eu acho um procedimento interessante, assim, você ter um olhar... Não sei o que vocês acham, mas eu acho interessante. A gente vota um pouco mais... Mas, Joelson, você não acha que aí a gente vai estar passando por cima ou inutilizando o trabalho da COA, que é um trabalho tão consciencioso, que dá um trabalho... Eu tenho várias colegas que estão na COA, que se dedicam, é uma coisa assim, sabe, de analisar. Eles fazem isso, na verdade, passo a passo, caso a caso. Não, eu acho que o nosso papel é exatamente fazer isso, ou seja... Quando nós estamos votando, a gente está exatamente determinando o mérito do que eles fizeram. A gente está fazendo exatamente isso, só que a gente faz um pouco às cegas, então a gente acaba baseando exatamente no que eles estão falando. E às vezes eu acho que é legal ter uma outra opinião, um outro olhar. Eu não vejo isso como nenhum problema, não. Mas eu acho assim, o que a gente está fazendo aqui é exatamente votar se eles estão corretos ou não. Né? A gente está fazendo. Só que eu estou votando aqui, acabei de votar, mas eu estou me baseando totalmente na opinião deles. Assim. Eu não tenho uma outra posição, não vi o processo, não pensei sobre ele, não me debrucei sobre ele para votar. Assim. Eu, às vezes, tenho receio de ser injusto. Né? Mas e há situações que o COA não se... Eu lembro aquelas situações que envolveu aquela confusão toda de reprovação de aluno, não sei o quê. Ou aconteceram várias situações assim que eu acho que a gente acaba votando muito. Mas tudo bem, se vocês acham que não é preciso. Joel, eu só concordo com você. Eu acho que quando não tem o parecer da COA, acho que o parecer... Aí eu concordo com a Gisele também. Acho que o parecer da COA, a gente não precisa de um outro parecerista. Sim. Mas existem processos que não têm o parecer da COA. Concordo. Né? Tem até alguns processos que têm indicação da COA. Né? Porque são processos que são efetivamente decididos no colegiado. Né? Eu acho que nesse caso, um parecerista, pelo menos para organizar as informações, porque a gente fica realmente aí, o Diego fica falando para a gente as coisas, né? A gente fica perguntando e tal. Se tiver alguém que compile os dados, isso aqui aconteceu assim, a situação foi essa e tal, e aí alguém do colegiado já trazendo isso esmiuçado, fica mais fácil a gente ter uma decisão. Agora, João, eu tenho uma dúvida só sobre... Vamos respeitar as inscrições, tá? Desculpa. Não, você é o João, aí tem o Carlos, depois a Gisele, não é isso, Diego? Só para saber a ordem. Desculpa. Não, mas você tá na sua fala, só tô falando dos demais. Tudo bem. Desculpa, só adicionar que eu não sei como isso fica em relação ao regimento do colegiado, né? As regras do colegiado, né? Não sei se isso precisa ser incluído ou se não precisa, é só a gente instaurar isso a partir de agora. Eu acho que não. Agora, eu só queria, assim, a questão
esse parecer do COA, essa tradição tem desde a época do IRNAC, né? De a gente trabalhar essa questão, porque eles fazem um trabalho, eles buscam a legislação. Eu acho que a gente pode ter o exercício de ver isso antes. Agora, tem algumas questões que aí não tem os assuntos acadêmicos, porque, pelo menos na gestão atual, a gente está querendo passar todos os processos acadêmicos pela COA, até porque eles têm um conhecimento maior sobre a situação para depois trazer para cá. Esse é um caminho. Agora, por exemplo, a gente tem afastamento de professor, a gente tem algumas questões que fogem disso, que eu acho que aí seria interessante parecerista. Essa é a minha opinião, mas aí a gente pode colocar aqui em votação para ver o que o grupo acha melhor. Agora o Carlos gostaria de falar, depois a Gisele. Eu não vi nenhum pedido de fala do Carlos, não. Não, ele está com a mão levantada? Não? Eu não tô, não. Agora que eu levantei sem querer, professor. Mas então é Gisele, você então. Não, gente, é que eu primeiro, desculpa, João, que eu te interrompi, eu não tinha me dado conta de levantar a mão. Mas, assim, eu concordo plenamente quando o Joelson fala que quando não há uma avaliação pela COA vindo com um parecer. Eu também tenho essa preocupação de estar sendo injusta, Joelson, mas, assim, quando vem um parecer da COA, eles, como acho que foi o professor Luiz que falou, ou o João, eles se debruçam sobre a legislação. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante também. Por que eu, nesse caso, votei de forma muito tranquila? Eu acho assim, a COA está sempre analisando processos que muitas vezes são semelhantes. Então, infelizmente, nesses casos, existe uma mão de um julgamento, né? Alguém ali ou um grupo está julgando, e acaba que quando você analisa vários pedidos ao mesmo tempo, você consegue ter um senso de tratamento igual para todos, ou o mais igual possível. Então, assim, eles colocaram todos os motivos, né? E um deles era considerando o tratamento diferenciado, o que o tratamento diferenciado para um acarretaria em um sentimento por outros que pensaram em entrar, possivelmente, de repente, poderiam ter entrado com o mesmo processo e não entraram. Então, assim, nesse caso, quando vem um parecer da COA, eu realmente me sinto confortável para votar sem ter medo de ser injusto, porque, repito, eu conheço pessoas que trabalham na COA, eu conheço o trabalho da COA e ele é extremamente consciencioso. Agora, realmente, quando não tiver nenhum parecer, aí eu também concordo que a gente possa delegar isso para 1 ou 2 membros do colegiado, para dar uma analisada e depois trazerem isso para né, para que a gente não incorra em nenhuma, sei lá, injustiça de repente. Era só isso que eu queria dizer, para reforçar que eu acho que quando vem um parecer da COA, ele vem bem embasado. Eu fazer uma fala rapidinho também, mas é basicamente reforçar o que a Gisele acabou de dizer, que no caso, quando vem a COA, e só para ilustrar também esse parecer da COA, esse parecer foi assinado pelo Leonardo Abreu, presidente, pela Daniele Pereira, que é docente, pelo Edilberto Pellegrini, que é docente, e pelo Bruno Santana, que é discente. Então, é um parecer assinado por 4 pessoas, sabe? E assim, se alguém, mesmo com a leitura do parecer, não se sentir confortável com o parecer, tem a opção também de pedir vista do processo, que aí a pessoa pode pegar o processo, fazer um novo parecer e apresentar na próxima sessão. Agora, os outros processos que, porventura, vierem e for necessário fazer um parecer que não seja processo acadêmico, parecer da COA. A gente pode ter mais como rotina colocar um parecerista. Mas aí, Joel, você vai se surpreender com o próximo ponto de pauta que eu pedi um parecerista. Então, hoje nós temos um parecerista aqui, no próximo ponto de pauta, um parecerista. A Gisele levantou a mão de novo. Quer falar, Gisele? O quê? Gisele vai falar? Não, gente. Não. Coincidente. Já baixei de novo. Tá. Então. Mas eu acho que a questão do parecerista, eu acho que é uma questão da gente estar... Acho que cada caso a gente vai ter que elencar um, né? Ou você está propondo colocar... Eu não entendi, Diego. Colocar como ponto de pauta...
Não, cada caso vai demandar ou não parecerista. O que eu estou dizendo é que o nosso próximo ponto de pauta, que é a criação da Liga de Cirurgia Plástica, eu pedi para um representante, para um membro do colegiado fazer um parecer. Então, a gente vai ter um parecer no próximo ponto de pauta. Ah, legal. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos para o segundo ponto? Eu só queria, assim, colocar que eu concordo. Eu acho que se o COA faz o parecer, não há necessidade de fato. É porque nós já analisamos muitos processos acadêmicos sem parecer da COA, né? Agora, mas agora... o Luiz Cláudio está tomando essa posição de passar sempre, então não há problema. Agora, há várias outras situações, como o Luiz Cláudio mesmo falou, né? Afastamento de professores, essa situação da criação de uma liga, várias situações que eu acho que se a gente tiver um parecerista, facilita o nosso trabalho, né? Com certeza. Então, vamos para o próximo ponto. Diego, apresenta aí, você que está com material aí nas suas mãos. Não, o próximo ponto é a criação da Liga de Cirurgia Plástica, e aí eu pedi para a Gabriele, representante discente, para fazer um parecer sobre esse assunto. Então, a Gabriele, por favor, pode se manifestar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Fiquei até sem graça agora, né? Apresentada como parecerista. Eu vou apresentar aqui minha tela para poder mostrar para vocês aí. Eu vou também só registrar a presença da Raquel Bochá, que está aqui na sala, e ela está envolvida, né, Raquel, na criação da Liga, ela encaminhou a documentação, então, se alguém tiver também alguma dúvida depois, pode colocar que a Raquel vai responder também na medida do possível. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não. Sim, a tela do seu computador. Isso. Eu ainda não botei nada, não. Isso. Ah, tá, legal, tá, ok. Agora sim. Eu anotei aqui, mas eu vou mostrar para vocês no próprio documento. Então, eles solicitaram essa análise do estatuto, né, para a criação da Liga Acadêmica, e aí foi realizado baseado nesse documento aqui, de regularização das ligas acadêmicas, que foi aprovado em colegiado em 2018. E aí seria uma regularização tanto pela coordenação de curso, quanto pelo centro acadêmico e pelo COP. Eu não estava ainda no colegiado quando isso foi feito, então, assim, eu estou indo baseado no que está escrito no documento, né? O ponto principal, que é a questão do estatuto em si, está nesse artigo, que é o artigo 14º, e aí tem esses pontos aqui que eles solicitam. E aí eu marquei o que estava faltando no estatuto que eles enviaram. Então, começando realmente a análise, essa questão da forma do processo seletivo não estava incluído no estatuto deles, e essa questão da dissolução da LAM. Eu fui, assim, bem preciosista nesse sentido de... Porque, assim, são os detalhes... Eu nem sei se eu concordo, assim, por exemplo, que o processo seletivo tenha que estar no estatuto, porque isso muda muito de processo para processo, mas, assim, é o que está escrito no documento. Então, assim, o estatuto deles está bem completo, tem... A maioria dos pontos que são solicitados estão aqui. Esses foram, na verdade, os dois únicos detalhes assim que estão faltando mesmo, que é essa questão da forma de processo seletivo e as condições de dissolução da Liga. Um outro ponto também que ficou faltando é essa questão aqui que eu marquei do projeto de pesquisa e o projeto de extensão. Aqui está escrito que tem que apresentar o centro acadêmico, mas se a gente for no artigo 18º, está falando que para realizar o cadastro junto ao CA, ao COP e à coordenação de medicina, tem que entregar a cópia do estatuto assinada por professor orientador, a cópia do projeto de pesquisa e a cópia do projeto de extensão até o final do ano letivo correspondente à sua fundação. Então, ficaria faltando entregar essas cópias para poder finalizar o cadastro. E mais uma coisa. O estatuto que foi enviado não está assinado. Tem até o espaço aqui para as assinaturas, mas está sem as assinaturas. Então, também precisaria disso. Agora, um outro detalhe é que
eu sugiro a gente pode até dar a resposta para eles, mas eu sugiro uma revisão desse documento. Porque tem algumas coisas aqui que eu nem sei se cabe, e também eu queria entender o objetivo do documento. Esse documento de regularização realmente regulariza as ligas acadêmicas? É para que isso? É para receber o certificado assinado pela coordenação? Isso realmente é válido? Isso é uma coisa solicitada nas residências, por exemplo? Eu queria entender um pouco melhor qual foi o objetivo quando isso foi criado. Pelo que eu entendi, se eu não me engano, acho que foi a Natália de Brito que tinha feito na época, foi baseado nas regras da ABLAN. Então, tem algumas coisas aqui, por exemplo, todo semestre a Liga tem que enviar um relatório das atividades para poder receber a presença. Então, assim, tem algumas coisas aqui que eu não sei se na prática funciona. Aliás, a gente vê que não funciona porque nenhuma Liga se cadastrou, né? Não sei nenhuma, né? Tô falando da minha cabeça, mas muitas ligas eu sei que não estão cadastradas. Inclusive, aqui está escrito que todas as ligas deverão estar vinculadas aqui nesse trecho. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode rever, mas eu não sei se, enquanto a gente não rever, a gente dá já esse parecer para a Liga com esses pontos que eu citei. Tem aqui, acrescentar essa questão do processo seletivo, da dissolução, assinatura do professor orientador e a apresentação dos projetos. Por enquanto é isso. Posso falar? Ok. Raquel. Eu peço que as pessoas quiserem se inscrever, vão colocando no chat, porque aí fica mais fácil o controle, tá, pessoal? Ou levantando a mão também, pode levantar a mão. Porque a gente não consegue visualizar, eu não consigo visualizar todos aqui que levantam a mão. Não, eu consigo. Aí eu vou... então tá. Legal, ok. Então, eu acho que eu vou falar a parte que é sobre a Liga de Cirurgia Aquática, porque quanto à questão da regularização das outras ligas, eu não posso falar, né? Primeiro, sobre a assinatura do documento, já tenho assinado, mas é porque realmente, como eu tinha que mandar para o Diego na semana passada e as coisas não estavam tão bem esclarecidas, eu tive que fazer muito rápido, mas eu já consegui a assinatura do orientador. E segundo, é que a forma de processo seletivo realmente não foi uma coisa assim, muito bem debatida, e em vários outros estatutos, não só da nossa universidade, mas assim, de outras universidades, de outras ligas, não é muito bem descrito, exatamente por ser uma coisa bem variável, né? Pode ser que mude de um semestre para outro. Porque, por exemplo, no ensino remoto agora, as coisas estão sendo feitas online e isso não estaria escrito no Estatuto das Ligas, por exemplo. Mas, quanto às condições de solução, realmente é uma coisa que acredito que a gente possa acrescentar, assim, mas eu gostaria muito que não impedisse que a Liga fosse aprovada. Mas, naquele documento escrito pela Natália, né, que vocês comentaram, que esse cadastramento das ligas sendo aprovado, né, pelo colegiado e pelo centro acadêmico, isso permitiria que a gente conseguisse emitir certificados. Eu não sei se isso acontece na prática, né, mas isso seria uma coisa muito interessante para a gente. Mas alguém gostaria de perguntar sobre a fala das duas? Eu posso... desculpa, Diego, você levantou. Eu só peço para as pessoas serem sucintas, que a gente vai ter um ponto mais polêmico para a gente estar discutindo também. E, quer dizer, a questão da Liga não que não seja importante, mas a gente tem uma questão para a gente estar discutindo no próximo ponto, que é a questão das aulas presenciais. Então, assim, eu peço para as pessoas serem sucintas, no máximo 2 minutos de fala. Tá? Tá bom. Então, sobre a criação da Liga, eu queria falar, então, primeiro agradecer a Gabriele pela análise, pelo parecer. Pedir para você me mandar depois, Gabriele, só para eu poder ajeitar a ata aqui. Concordo com os apontamentos feitos, e eu acho que a gente pode aprovar a criação da Liga com essa condicionante de ter a alteração que a Gabriele sugeriu, né? Eu não sei o quão difícil vai ser a questão dos projetos de pesquisa de extensão para vocês, mas eu entendo que assim, não impede que a Liga seja criada e que vocês façam o que vocês precisam fazer. O ponto é que, para emitir o certificado pela coordenação do curso,
vai precisar seguir esse documento. E aí a gente pode realmente discutir depois se esse documento é um documento que ainda está pertinente ou se ele precisa ser revisto, né? Se realmente precisa cumprir toda essa formalidade, qual que era a intenção do colegiado na época. Isso foi aprovado logo quando eu cheguei, então, assim, eu confesso que eu nem participei muito dessa discussão, mas me parece que é mais uma precaução, assim, porque estava abrindo muita liga, né? Liga de várias coisas e, de repente, a coordenação do curso não tem controle nenhum de como funciona a liga e se a pessoa que está vinculada à liga, ela de fato está frequentando, né, se tem algum professor perto, e aí fica muito vulnerável para a coordenação do curso assinar uma declaração que vai valer uma pontuação na residência médica, de repente, e pode estar prejudicando outros candidatos que não tiveram essa pontuação. Enfim, acho que é mais uma questão mesmo assim de organização de segurança para que esteja institucionalizado. Mas eu sugiro que a gente possa aprovar o parecer e aprovar a criação da liga com essas condições que foram apresentadas pela Gabriele. E aí, assim que a Raquel conseguir adequar o estatuto, manda de novo para a coordenação, a gente faz a verificação se foi atendido os requisitos do parecer e fica valendo depois para emitir qualquer tipo de certificado, tá? Essa é a minha colaboração. Alguém mais? Eu queria falar de novo. Então, eu ia falar mais ou menos isso que o Diego falou, de aprovar mesmo, assim, pedindo as alterações. Mas, assim, esse documento de regularização, a maneira como está escrito, falando assim, todas as ligas devem se cadastrar, dá um pouco a entender de que, para funcionar, para existir, a liga deveria estar de acordo com o documento. E, assim, me corrijam se estiver errada, mas isso não é verdade. Ligas acadêmicas são grupos de estudo. Então, assim, qualquer aluno pode se juntar, fazer um grupo de estudo e chamar de liga acadêmica. Porque a UFRJ, como universidade, não tem uma regulamentação oficial de ligas acadêmicas como outras universidades, por exemplo, possuem. Então, assim, o documento seria para cadastro da liga junto à coordenação para que haja essa emissão de certificado. Eu propus rever porque ver se esses pontos realmente são válidos, né? E se esse certificado, como seria esse certificado? Alguma liga já fez esse cadastro? Porque eu acho que muitas ligas teriam interesse, mas eu lembro que na época apareceu como uma obrigatoriedade, né? Vocês têm até o fim do ano. Eu faço parte da Liga de Trauma e Emergência e eu lembro da época que surgiu esse documento. E aí foi uma coisa meio assim, vocês têm até o final do ano para enviar o projeto de pesquisa ou de extensão e o cadastro. Então, assim, ficou um pouco nesse tom de obrigatoriedade. Então, acho que a gente pode rever isso sim. Eu posso até me disponho a fazer essa revisão junto com o centro acadêmico, se a Thalita estiver interessada também em se juntar a mim, parece que ela tem interesse nesse assunto, e a gente revisa esse documento, vê isso e traz novamente ao colegiado essa questão. E aí, por enquanto, segundo o documento como ele está agora, a gente pede essas alterações para a Liga de Cirurgia Plástica. Então, tá. Mas aí você está sugerindo aprovar a Liga, mas com essas condições, se ela cumprir essas condições. É isso, Gabriela? Sim, essa é a minha sugestão. Exatamente. Desculpa, não aprovar a criação da Liga, né? Aprovar o cadastro da Liga junto à coordenação, mediante as alterações, mas a Liga pode funcionar normalmente como eles fariam sem o cadastro. Até porque muitas já fazem assim, né? Logicamente que aí a questão do certificado depois fica complicado. Se ela não está cadastrada, aí a coordenação não se sente embasada para estar lançando, né? Para estar lançando o certificado. O João está inscrito. Então vamos terminar as inscrições na fala do João, tá bom? Vamos lá, João. Não, só porque até talvez para esclarecer um pouco a Gabriele, eu concordo com tudo que ela falou. Realmente, para a Liga existir, não é necessário a aprovação da universidade, mas na época, eu estava na COP, nessa época, junto com o Felipe, o Irnac e a menina que até escreveu o documento,
era a Natália. A Natália, e tinha mais um aluno, mas eu agora não estou lembrando quem é. Mas, de qualquer forma, a questão era um pedido dos alunos em relação à oficialização das ligas, né? Não o funcionamento das ligas, mas como tornar as ligas uma atividade acadêmica, né? E na época a gente discutiu muito essa questão da necessidade de atividades de extensão ou de pesquisa, porque essas atividades poderiam entrar dentro do currículo. A gente estava discutindo na época também a questão da extensão, dos 10%, né, da modificação da carga horária do curso para poder colocar os 10% de extensão. E agora que isso já está mais ou menos regulamentado, tem as disciplinas e tudo mais, as ligas podem fazer parte dessa estrutura de extensão e de pesquisa do curso. Pesquisa, na verdade, já fazem há algum tempo, tem algumas ligas que têm projetos de pesquisa já seguindo. Então, eu concordo com essa questão de rever esse documento, né, seguindo o que é feito atualmente, e até me coloco à disposição também para participar, já que eu estava no primeiro grupo de trabalho, vamos dizer assim, que construiu esse documento na época. Mas a ideia, Gabriele, não era especificamente permitir ou não que as ligas existissem ou funcionassem. A ideia era tentar fazer um documento que indicasse qual era o caminho que os alunos poderiam fazer na época para ter as atividades da liga de alguma forma inseridas no histórico do aluno. É só uma dúvida. Essa inserção seria a nível de coordenação mesmo? A coordenação consegue inserir no histórico essa atividade? Não, a inserção seria através das disciplinas que existem, que contemplam as atividades de pesquisa e de extensão, né? Então, os alunos, eles fariam as atividades na liga que abrangessem esses aspectos. Estando inscritos nessas disciplinas, eles poderiam utilizar as atividades da liga para justificar a carga horária, ganhar os créditos e ter a descrição da atividade no histórico, como acontece com a iniciação científica atualmente, né? Que os alunos têm os projetos e bolsas e orientações e tudo mais descritas no histórico deles. Desculpa, porque eu ainda não entendi a diferença de você participar de um IC ou de uma extensão sendo dentro da liga ou não. Seria tipo assim, o professor que está responsável por aquele projeto daria preferência a alunos da liga ao invés de chamar alunos de fora, ok. Mas ainda assim seria inscrito no histórico como um IC ou como uma extensão, certo? Sim, seria inscrito no histórico como uma IC ou uma extensão, mas o que acontecia é que muitas ligas estavam desenvolvendo essas atividades na época e os alunos não estavam inscritos ou não estavam envolvidos em projetos ou ações de extensão e nem de pesquisa. E aí os alunos queriam que a gente colocasse essas atividades no histórico como se fossem atividades da liga, só que a liga não é uma coisa acadêmica, né? Não é uma instância acadêmica. Então o que a gente sugeriu na época não, vocês podem fazer a liga, e a Natália incluiu todas essas regulamentações que estavam associadas com essas associações que regulamentam ligas de uma forma geral, e o que a gente inseriu nesse contexto foi que as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas na liga estivessem associadas a projetos, ações, cursos ou eventos cadastrados no SIGPROD na época, né? Hoje em dia é tudo no SIGA, para que a gente pudesse incluir isso no histórico. Esclarecido, Gabriele? Sim, obrigada. Então vamos colocar em votação, pessoal. Luiz, só para confirmar, então não é a criação da liga, então, né? A liga ela vai ser criada independente. A aprovação para o registro, né? O encaminhamento Qual que é o encaminhamento, Gabriele? Que seria melhor que você tinha falado? Seria o cadastro da liga, né? Junto à coordenação. A coordenação. Se ela seguir as orientações, né? E eu também tenho essa sugestão de revisão do documento. Isso, concordo. Então coloca no chat, Diego, vou colocar essa proposta. Boa tarde, Jussara. O Paulo não está te ouvindo, não.
Ela está em outro mundo agora. Possivelmente ela não está ouvindo ninguém, ela está se ajustando lá nos fazendo os nomes. Parece que ela está fazendo tricô até, né? Uma outra questão, desculpa de interromper vocês, professores. Me ocorrer aqui que o documento ele está como uma iniciativa do Centro Acadêmico da Coordenação de Medicina e do COB. Aí eu não sei se um iria negar o outro. Então, assim, o Centro Acadêmico tem que analisar e aprovar também, ou assim, a gente aprovando, a gente só passa para o Centro Acadêmico para ver se eles concordam ou não. Como ficaria isso nas 3 instâncias? Eu não sei como que... Acho que Centro Acadêmico, Eu falei boa tarde, Jussara, exatamente porque a Jussara conhece as regras melhor das ligas. Eu nunca me envolvi em nada de ligas acadêmicas. Eu sempre fiquei muito distante delas, bastante. Eu evito me aproximar das ligas acadêmicas, inclusive de colaborar com elas, certo? Eu sou bastante restrito a isso. Eu acho que é uma atribuição. A Jussara conhece essa história melhor do que eu, e ela sabe bastante mais liga acadêmica. Seria importante que ela comentasse. Mas assim, eu só estou preocupado pelo tempo, que a gente tem um ponto de pauta que vai ser polêmico. Então, assim, eu acho que a questão da liga... Aguardo aqui ou entrego para você? Vamos votar logo isso. Eu acho que é melhor. Tá bom? Coloca isso. Talvez seja essa pauta mais geral, então, né? Das ligas. E depois a gente revê, Gabriela, essa questão. Eu acho que, por enquanto, a gente pode ter a aprovação do colegiado e depois a gente revê essa coisa do Centro Acadêmico, quando vocês forem rever o documento, né? Tá, vou colocar no chat aqui, ó, o próprio cadastro da Liga de Cirurgia Plástica com as condições elencadas no parecer. Aí coloca sim, não e abstenção. Não estou conseguindo escrever, o meu é sim. Tá. Professora, aprovado por unanimidade aí, viu, Raquel? Ok. Parabéns aí. Ok. Agora vamos para o próximo ponto, que aí um ponto que a gente ia colocar é a questão de seleção para vagas, né? Mas a gente achou que seria precoce trazer essa conversa agora. Isso é um assunto mais precoce ainda, mais urgente para a gente estar discutindo. Que ontem eu conversei com a direção da Faculdade de Medicina, do Fundão, e eles me informaram que eles votaram para estar... Oi. Luiz. A gente vai retirar de pauta, então, aquela... Retirar. E a gente vai colocar agora como outros assuntos, né? Só para discutir essa outra questão do retorno das aulas. Bom, tá bom, tudo bem. Tá como outros assuntos, não precisa deliberar, a gente pode só iniciar a discussão agora. Isso, na verdade, eu quero iniciar a discussão e daqui tirar um GT para a gente começar a pensar sobre isso num prazo o mais rápido possível. Então, só para atualizá-los, né? Então, ontem teve essa reunião com... Aí estava o diretor da faculdade, mais o diretor adjunto, Rosenberg, que muitos conhecem aqui desde a época da greve dos estudantes. Então, a gente conversou um pouco sobre várias questões do curso, tanto de lá quanto de cá, e aí eles falaram que foi votado na congregação que esse semestre algumas disciplinas irão, logicamente que esse processo de retorno às aulas vai ser um processo gradual, não vai ser uma coisa, todas as turmas vão começar, logicamente que eles vão começar com aquelas mais prioritárias, né, para estar pensando, até porque uma coisa que eles avaliaram é que não dá para esperar a vacina para voltar para as aulas presenciais. Então, eles vão liberar as aulas, logicamente ainda vai ter que passar no SEG, mas assim, a congregação já aprovou, provavelmente vai ser aprovado no SEG. E aí eles querem que o retorno das aulas não sejam condicionados à vacina, que seja, sim, orientado aos alunos para que eles usem de maneira adequada o EPI, o afastamento e etc. Criar critérios de como ele vai se comportar na sala de aula, ou melhor, no ambulatório ou no laboratório. Então, isso daí é uma coisa que eles estão pactuando, né?
Em cima disso, também, por coincidência, na quinta-feira de carnaval, a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre o retorno das aulas, e também a Secretaria de Saúde entende que tem que ser um processo gradual, até por conta do espaço que a gente tem hoje nos cenários de prática. E uma coisa que eles vão fazer lá é a questão de rodízio, não vai dar para fazer uma prática da forma que era antes, mas até porque os campos são limitados, apesar de lá ser a cidade do Rio de Janeiro, mas estão limitados também. Então, eles vão estar vendo isso, né? Ontem eu apresentei essa questão na comissão do ciclo clínico, aí na semana que vem a gente vai ter do ciclo do 1º ao 4º, a gente vai estar conversando também sobre essa mesma questão, vou estar apontando, e aí eu estava querendo abrir para conversa e também queria, ao mesmo tempo, já criar a minha proposta de criar um GT com representantes das áreas, e é importante que os discentes estejam, todos os discentes estejam presentes e os professores de cada área participem, para a gente pensar nesse GT. Porque eu olhando para o curso, eu vejo 2 disciplinas prioritárias, que fica mais difícil você dar aula só remota, porque eles vão continuar dando aula remota, só a prática que vai estar entrando agora. Por exemplo, semiologia, tanto para pediatria quanto para clínica médica, eu vejo uma prioridade, porque você aprender semiologia por vídeo é difícil. E uma outra disciplina que eu vejo aí no ciclo básico, pelo menos a mais urgente, é a anatomia. Aí eu queria ouvir de vocês. A minha proposta é que cada um fale em 2 minutos, tá? Porque senão a gente não vai conseguir terminar às 4 horas, são 3h30, tá bom? Então, Joel. Eu acho que tem uma primeira questão em relação a isso, que é a regulação do próprio município, né? Hoje mesmo saiu um decreto do município prorrogando, até em função do agravamento da situação da pandemia, cancelando o retorno, inclusive que já havia sido previsto, das aulas tanto na rede pública quanto particular. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que obedecer essa regulação municipal. A gente não tem como passar por cima disso. A partir do momento que o município liberar, aí eu acho que a gente pode pensar. A gente pode até ir pensando, mas a previsão do município parece para liberar um pouco mais à frente, né? No Rio eles não têm esse problema. E fora isso, eu sou a favor. Eu acho que as atividades, sobretudo práticas, nós, logo que possível, deveríamos tentar retomar. E aí, só para agregar, uma coisa que eles também condicionaram lá na direção da faculdade, porque tudo vai depender do município. Em que momento? Se, por exemplo, aumentar a quarentena, ficar mais severa, então vai parar as atividades práticas, entendeu? Também a gente vai estar condicionado à pandemia, concordo com você. Só para agregar, porque eu acabei esquecendo de falar. Que as aulas vão voltar, né? Diego, né? Não tem ninguém inscrito, eu vou falar então rapidamente, que acho que além disso que o Joel colocou, né, da autorização do município para a realização das aulas, tem que ver também a questão dos campos de prática, né, se também estão adequados para receberem todos os alunos, se serão todos os alunos, todos os períodos. Então, realmente, eu acho que são várias as questões que precisam ser vistas, e aí, nesse sentido, eu vou concordar com o Luiz, a necessidade de ter um grupo de trabalho para avaliar essas condições que são específicas para cada um, né? O que de fato, assim, tem que ser presencial, não tem jeito, senão o aluno vai perder. Porque senão, se for colocar todo mundo, e aí, lembrando também, pessoal, que a partir do momento que essa bola for levantada, não vai ser só a medicina, né? A gente sabe como as coisas funcionam, então, assim, os outros cursos também estão aflitos por voltar, então a gente vai ter no campo prático, não só os alunos da medicina, mas os alunos, muito possivelmente, da enfermagem, talvez da nutrição, da farmácia, e aí tem que ter toda a capacidade também de absorção desses alunos no campo de prática. Acho que é um ponto a ser visto, e aí quando a gente for
levar isso não para o SEG, mas para o CD, que isso vai ter que passar no CD, é bem possível que eles vão querer fazer um grupo de trabalho lá também para se unir com os outros cursos para ver uma diretriz assim, comum ao campus inteiro, né? Então, é bom a gente começar a pensar nesses aspectos aí. Acho que o Elvo se inscreveu. E depois o Arthur. Eu queria entender, Luiz, como que você está colocando a questão? A gente vai fazer uma discussão para pensar no GT? Você está colocando já para pensar numa deliberação, não hoje, mas num outro dia, né? Mas qual seria esse retorno? Para um ensino híbrido no semestre que inicia em junho? Que seria Não, para agora. Agora. Porque uma coisa que a gente está avaliando, assim, o pessoal do 6º, 7º, 8º pode fazer reposição, por exemplo, das práticas no internato, porque eles têm uma área verde, eles podem fazer a reposição lá. Agora, a semiologia e anatomia vai ter que fazer na área verde, quando ele estiver no 6º período, ou quando estiver no 2º período, mas ou abrir uma eletiva. Então, quanto mais rápido a gente resolver essas duas disciplinas, eu acho melhor. Logicamente que não vai dar para ficar todo mundo no campo. E a gente vai ter que, talvez, pensar em outros campos para trabalhar essas disciplinas. Já andei conversando com a pediatria e, por exemplo, a clínica médica ainda não tive oportunidade. A pediatria viu que é possível fazer um rodízio. Mas a proposta é a gente começar já esse semestre. Para essas disciplinas, né? E aí, a proposta desse GT é para pensar nisso. Como que vai ser esse processo? Logicamente, se a Secretaria de Saúde falar, ninguém pode ficar no campo agora, porque a gente está no topo da pandemia. Então, aí tudo bem, tudo para. Mas se é possível, a gente... Por que não? Você pode só repetir as disciplinas? Só para a gente começar a delimitar melhor. Eu estou pensando na anatomia, aí eu não sei se eu queria ouvir a opinião de vocês, anatomia e semiologia, tanto da pediatria quanto da clínica médica. Tá. Raquel, a questão da semiologia, a gente vai ter que fazer reposição em outro momento, tá? Mas a gente vai começar pelo presente e vocês futuramente vai ter uma reposição na área verde. É isso que a gente está tentando organizar. Tá. Só lembrando, Luiz, que a gente tem um GT, né, do nosso campus, que foi instituído já no ano passado, que é o GT Covid-19 UFRJ Macaé. Eu acho que a gente pode também envolver o GT nesse grupo de trabalho que está propondo, que tem um acompanhamento, tem muitas ferramentas que foram desenvolvidas, tem gente pensando só a questão de volta às aulas, tem várias frentes aí, né, de trabalho, tem a epidemiologia em formação, enfim, tem muitas frentes de trabalho. Queria propor aí que a gente pensasse um jeito de aproveitar esse GT que ele já é instituído, né? É o Arthur? O Arthur, na verdade, não é membro do colegiado, né? Eu sei, mas ele queria a voz para falar, né? A voz para falar é uma coisa redundante. Se ninguém então, boa tarde. Posso? Vai lá, Arthur. Boa tarde a todas e a todos. Assim, essa proposição que inclusive me trouxe aqui essa instância hoje, como representante do centro acadêmico, é de extrema importância para a gente começar a pensar mesmo de uma forma um pouco mais factível, né? Considerando que a pandemia não vai arrefecer, infelizmente, que a vacina, vai demorar um pouco mais para chegar, né? E como a gente começar a lidar com as pressões que todos nós, professores e alunos, né, e nosso centro acadêmico, estamos sofrendo em relação a esse processo de volta às aulas, tá? É importante, como o professor Elvio bem lembrou, da gente lançar a mão do conhecimento já produzido e das ações já implementadas pelo GT Covid e pelos subgrupos de trabalho, né, do qual também eu faço parte, um deles, de ensino remoto, né, para a gente começar a pensar a nossa volta, tá?
Porque, assim, independente do decreto do prefeito de hoje, ou seja, independente, leia-se, não vamos ignorá-lo, mas pensando que a gente tem que estruturar o nosso processo de volta o quanto antes, de volta híbrida, por favor, tá? O quanto antes, sob pena de uma perda irreparável, e eu digo irreparável porque muitas vezes não há espaço na grade dos períodos para a gente alocar o que está sendo perdido. Porque há que se fazer extensão, há que se fazer eletivas. Então, é importante já começar a dar tratos à bola, por assim dizer, desde agora. Para que quando a gente puder assumir isso de uma forma integral, a gente possa fazer de uma forma ordenada e concisa. Para que a gente se sinta seguro de fazer o que a gente está fazendo e para quem optar por voltar, se sinta amparado e seguro do que está fazendo. Entendendo esse seguro dentro do que é possível nesse contexto. Tá? Grato. Eles colocaram como o retorno à prática como facultativo. O aluno decide se ele quer voltar ou não para a prática. Também é uma outra condição que eles estabeleceram lá. Mais alguém gostaria de falar? Ou perguntar? Professor, eu queria fazer uma consulta. Em Carlos, relação... Só para seguir a ordem aqui que a Ilana se inscreveu. Tá? Desculpa, eu não tinha visto. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o professor. Você falou que as turmas de M6, M7, M8 poderiam fazer a reposição dessas práticas perdidas na área verde do internato. Mas com essa situação da pandemia, você acha que ainda é possível ter área verde no internato? Hoje existe a área verde. Hoje existe a área verde. Então, assim, é o que a gente está pensando, é o primeiro desenho. Por isso o GT, para a gente refinar isso. Como que a gente vai fazer a reposição, por exemplo, o pessoal que está no M6, como a Raquel está agora. Nesse momento, botar todo mundo na prática não tem como. Então, a gente vai ter que priorizar. Então, a gente tem que diminuir o dano atual. Né? Quem está numa situação... Porque, pelo menos, eu acho que as áreas mais sensíveis são essas que eu citei. Então, da gente começar a olhar para isso e as outras turmas, porque, querendo ou não, a gente tem mais tempo para estar resolvendo algumas questões. Você acha que grupo de pequenos alunos rodando dentro das práticas não seria uma solução? Mas eu acho que para esse semestre, pensando para esse semestre, eu pensei só essas 3 disciplinas. Por quê? Sim, para esse semestre. Porque o próximo é o próximo. Vai depender de tanta coisa. Mas esse semestre, para a gente não aumentar, como o Arthur falou, porque a cada semana que passa, mais turmas estão ficando prejudicadas. Então a gente está querendo diminuir o prejuízo. Eu concordo absurdamente com isso. Tá. É isso. Carlos? Então, eu concordo sim com a criação desse GT, mas eu tinha, na verdade, uma dúvida. Além da semiologia, eu acho de suma importância acrescentar também a propedêutica, mas a minha questão em relação a essas disciplinas essencialmente clínicas, né, a semiologia e tudo mais, existiria disponibilidade do quadro docente para o ensino híbrido? Porque, pelo que eu me lembro, a disciplina de propedêutica não tem professor suficiente, né, e eu não sei se os poucos que têm se disponibilizariam a voltar nesse ensino, né? A propedêutica tem professor suficiente, que a gente fez concurso para substituto. Mas a propedêutica, eu pensei em não começar agora, porque a propedêutica tem como você fazer a anamnese remotamente, assim, porque as pessoas têm feito conversas com pessoas próximas, né? Eles fazem a coleta da anamnese, depois tem um tutor, o professor tutor, que faz a discussão da anamnese. Ainda é possível fazer dessa forma, né? Como na pediatria está fazendo da mesma forma. Eu acho que o mais urgente é o cara da semiologia sentir, saber se eu estou auscultando direito o pulmão, se eu estou palpando direito esse abdômen, se eu estou conseguindo fazer um exame neurológico adequado. São questões que a gente não está, o aluno está ficando aquém. É isso.
Eu concordo contigo, mas a minha questão principal é se existe base para a gente discutir o ensino híbrido, se vai ter professor para ir para esse campo prático ou não, sabe? Eu acho que tudo é passo a passo, né? Como a gente primeiro a gente tem que ter um plano, né? Por isso esse GT que vai ter professores e alunos e técnicos, para a gente estar pensando sobre isso. E até depois falar com a comunidade toda. Sem mais inscritos, por enquanto, Luiz. Então, a Gisele colocou algumas perguntas no chat aqui, mas eu acredito que são questões que o GT vai ter que se debruçar, né, para ver que são essas especificidades. Assim. Quem não aderir ao ensino híbrido, como é que vai ficar? Enfim, vai avançar ou vai ficar preso no período? São coisas que realmente... Não, ele vai avançar, né? Mas é uma coisa a você pensar no GT, mas eu acredito que ele vai avançar e vai ter que repor depois em outro momento. É isso. Porque também, às vezes, mora com idoso, às vezes tem alguma doença crônica, e aí vai, né? Então, eu estava querendo ver quem gostaria de participar desse GT, né? Ô, Luiz... Oi, vai, fale. Não, eu só queria lembrar que, assim, a gente tem, dentro de um GT grande de Macaé, sub-GTs e que estão debruçados, como o professor Elvo falou, ensino remoto e tal. Eu faço parte do grupo de saúde e biossegurança. Então, de repente, esse GT formado pela coordenação da medicina, a gente pode tentar, sei lá, dar participação a algumas pessoas na reunião geral ou agregar pessoas que já estão nessa discussão há mais tempo no GT de retorno, porque tem uma caminhada aí que pode ser agregada e a gente tentar otimizar o trabalho. Por exemplo, o Francisco está participando do GT de pandemia, pós-pandemia, né? Existe o GT de pós-pandemia, de biossegurança. Não, Luiz. O GT pós-pandemia é o GTzão, que a gente chama de GTzão. Uhum. Esse GT grande, ele foi subdividido de acordo com as demandas específicas, né? Então, tem um pessoal que está trabalhando em ferramentas de ensino remoto, tem um pessoal que está trabalhando pessoal do setor de biblioteca e comunicação, tem um pessoal que está trabalhando com acessibilidade, né? Quando isso voltar. E tem esse GT de saúde, a gente chama de sub-GTs dentro do GT pós-pandemia, que a gente está chamando de pós-pandemia, mas que a gente está trabalhando durante a pandemia exatamente para estudar necessidades. Então, foi desde compra de EPIs, até, como o próprio Carlos, o Arthur, né? Uhum. Para tentar estarmos preparados para quando chegar, estamos num momento em que podemos voltar da forma que seja, né? Grupos pequenos, grupos maiores, para tentar viabilizar isso. E eu vi que ontem a gente teve a reunião do GT Geral e que o vice-coordenador estava lá. Eu acho que ele entrou no grupo do WhatsApp do Geral, então, de repente, ele mesmo possa fazer essa ponte, né, acompanhando as discussões. E no que for possível, eu também posso tentar ajudar, trazendo lá do pessoal da saúde e biossegurança, porque a gente está lidando exatamente com isso, questão de espaços, do que é preciso de condição de limpeza, de EPI, de equipamentos, né, de proteção e tal. Eu não sei como é que ficaria isso. A gente tem o Pellegrini está no GT no sub-GT de saúde e biossegurança também, né, representando a parte aí mais aplicada. Então, de repente, a gente pode ajudar nessa caminhada aí. Sim. Luiz, eu te mandei um material para você ter uma noção de qual GT nós estamos falando, porque eu acho que isso é importante também. Foi instituído no passado um GT como um grande grupo, que é esse que Gisele está comentando. Eu acho que a gente tem que aproveitar em pessoas mesmo que não sejam daqui hoje, por isso que eu acho que é difícil fechar um GT único hoje. Eu acho que talvez a gente poderia tirar uma proposta de construir esse GT com pessoas aqui do colegiado, mesmo outras pessoas que não fazem parte, não são membros do colegiado, e aí, nesse caso, fazer um contato da coordenação diretamente com o GT, que ele tem atuado mais diretamente junto à direção do campus, mas a gente poderia fazer
acionar oficialmente o GT também, para que ele organize assim, uma sugestão de várias pessoas de comissões diferentes. Você tem protocolos clínicos, você tem epidemiologia, você tem várias áreas. Claro. Eu acho legal ter esses olhares, porque senão, e aqui dos professores, da docência, dos discentes, aí sim a gente consegue tomar uma posição, vamos dizer assim, consistente, né? Para que possa... Ok. Boa ideia, boa ideia. A Thalita quer falar também. Vai lá, Thalita. Vamos terminar a fala, as inscrições na fala da Thalita, tá bom? Para a gente fazer os encaminhamentos. Pessoal, boa tarde. Desculpa incomodar. Eu queria dar uma sugestão em relação a essa questão do GT, que a gente até iniciou a conversa sobre isso ontem, né, na comissão do clínico. E assim, o que eu proponho é o seguinte, né? Essa questão do retorno, eu acho que é uma questão emergencial, somado a uma questão que merece uma articulação cuidadosa. E eu acho que muita gente vai acabar complicando o próprio corpo organizacional desse GT pelo que ele se propõe. Então, a gente sabe que nessa pandemia, realmente, muitos GTs foram abertos, né, e muitas pessoas foram participantes desses GTs e ainda são, e eles trazem muita experiência nessa questão da pandemia, como a professora Gisele levantou, o professor Elvio levantou, sendo que eu acho que eles podem ser utilizados como uma maneira de interlocução e de conversa para a gente poder saber o que está acontecendo em cada área. Mas a composição do GT em si, eu acho que tem que ser mais enxuta, porque para a gente poder ter não a rapidez, como é que eu posso falar, né? A rapidez irresponsável, não, mas uma dinâmica mais eficiente em relação ao número de pessoas. Então, não sei o que vocês acham, não sei qual é o plano, mas acho que o ideal, a logística disso seria melhor formulada se menos pessoas estivessem participando, né? E se isso fosse colocado à comunicação com os outros GTs, mas não que ele fosse um sub-GT ou um super GT. Não, para a gente poder ter uma dinâmica e conseguir adiantar isso da melhor maneira possível. Era isso. Obrigada. Eu também concordo com a Thalita. A gente poderia pensar no núcleo duro desse GT, que seria aqui composto pela comissão. E aí seria uma coisa, um núcleo que poderia agregar pessoas para buscar informações, entendeu? Porque assim, a minha proposta seria a gente já sentar essa semana para começar a rascunhar algumas coisas, né? E aí a gente vê, até faz um planejamento junto no grupo, quando que a gente pode pensar, apresentar a proposta. Aí eu queria saber se a gente pode encaminhar dessa forma, se todos concordam com isso, para depois a gente ir para o momento das pessoas se manifestarem quem gostaria de participar. Então, tem duas propostas. Eu acho que podia definir a quantidade de participantes, desde logo, assim, quantos docentes, quantos discentes, não sei se algum técnico vai querer participar, eu não tenho interesse, não tem como pegar isso, então... Você está saindo, né, fofo? Não, estou saindo não, estou entrando em outra... mas você entendeu o que eu falei, vai, tá bom. Okay. Podia definir, sei lá, sabe, tipo, 2 alunos, a coordenação e mais 3 docentes, né, um do básico, um da semiologia e um, não sei, pediatria, alguma coisa assim, bem mais prática. Assim. Pode ser dessa forma. Ou então 2, a coordenação, alguém do básico, alguém de semiologia. Porque assim, tanto eu quanto o Francisco, a gente gostaria de participar, porque a gente acha um momento importante. E aí eu acho que poderia, aí seria a coordenação, né? Eu e ele, mas assim, a gente vai fazendo um revezamento, caso tenha alguma impossibilidade, né? Luiz, posso dar uma sugestão? Assim, Fale. só em relação, já que a questão, o interessante é ele ser mais enxuto, pelo menos é a minha opinião, como as disciplinas, a anatomia está contemplada, mas assim, de repente a gente poderia, eu concordo com que foi dito que o ideal é não ser grande, mas eu acho que vocês estando em contato, não necessariamente ela participando de reuniões, mas a Tatiane, que é a presidente desse GT,
pós-pandemia, acho que as demandas podem ser enviadas por e-mail e ela ir respondendo à medida que, né, porque eu acredito que também ninguém está querendo, assim, se não for extremamente necessário, se agregar mais grupos de trabalho, porque a gente também tem as outras coisas. Então, assim, não necessariamente uma pessoa de algum desses sub-GTs precisa fazer parte desse grupo de trabalho. Vocês podem ser levantados pontos importantes e as dúvidas serem acessadas por consulta. Tá. Ok. Então, vamos para os encaminhamentos. Até a gente tem um material que pode nos ajudar, que o Centro Acadêmico fez um questionário com os alunos, questionando essa possibilidade de voltar. Então, isso daí vai servir de material para o GT. Mas eu queria colocar aqui, então, para a gente estar pensando o grupo. Então, seria 2 discentes, 3... Tá. Porque hoje a gente tem quantos representantes discentes aqui? E quantos docentes? Só para ter uma ideia. Aqui são 3 discentes, 2 técnicos, acho que deve ter uns 15 ou 16 docentes, agora não tenho muito exato. Aí a Thalita está perguntando se ela pode participar. Ô, Thalita, eu acho que se você poderia estar no lugar... Eu estou sugerindo participar, ela está pedindo... Ah, tá. Eu concordo. Se ela pode. Tá, foi você, tá. Desculpa, eu não consegui. Eu concordo que o representante discente, ao invés de sair daqui dos representantes do colegiado, poderia ser um membro do centro acadêmico, já que eles estão mais ligados nesses levantamentos de dados com os alunos, por exemplo. Ser o quê, Thalita? Não escuto, cortou. A Gabriele. Só estou dizendo que eu concordo que se for ser só um representante discente, pode ser um representante do centro acadêmico, ao invés de um dos representantes daqui do colegiado. Pode ser. A pessoa que está mais inteirada lá no centro acadêmico, acho que poderia ser dessa forma. E eu acho que daqui dos docentes, acho que poderia pegar um de cada área, né? Um do básico, talvez, porque na realidade não é só pensar para iniciar esse semestre, mas também para iniciar o próximo. Como que vai ser esse processo gradual de reinserção na prática? E aí seria legal cada área ter a sua representação, pelo menos dos 2 ciclos, né? Luiz. Oi. Eu acho que do básico, não sei, a Gisele está aí também, não sei se ela concorda comigo, eu acho que a gente podia solicitar a coordenação do básico como uma indicação. Não necessariamente, a não ser que precise ser alguém do próprio colegiado. Não, mas como você citou a anatomia... Eu concordo, João, talvez que seja alguém da anatomia. Talvez a gente possa conversar com a coordenação, pedir para a coordenação fazer uma consulta com os professores e aí a gente enviar o mais rápido possível um nome indicado pela coordenação. Então a gente vai pensar e o que primeiro... vocês acham também de um técnico claro, a coordenação do básico, mas já que são as pessoas que vão estar trabalhando diretamente com os alunos, de repente não só a indicação de um professor, mas um técnico também da área de anatomia. Concordo. Aí seria um técnico da anatomia, um professor da anatomia, aí seria alguém que estivesse na semiologia. Aí minha sugestão é a Jussara, que é a pessoa que está no M6, mas também ela dá suas contribuições na semiologia, não é, Jussara? Pode ser você? Jussara? A Jussara caiu, acho. Ou a gente pode ver outra pessoa da semiologia, né? Para participar desse GT. Ô Luiz, a Fernanda, eu conversei com ela por WhatsApp aqui, ela pode contribuir também. Ela está dizendo aqui. Ela pode contribuir? Então, ela está dando aulas na semiologia ou não? Acho que sim, né? Ela está dando aula na propedêutica. Na propedêutica. Tá. Então vamos aguardar aí, ver as áreas mais envolvidas, né? Aí você, então, ficou como encaminhamento, você está vendo Gisele e João com a Célia, quem seria da anatomia e o técnico, é isso? Do grupo discente, quem seria? Aí, quem do centro acadêmico?
A gente pode aprovar só a composição do GT e os nomes podem ser enviados. Depois por e-mail. Mas aí eu peço para enviar até quinta-feira, tá bom? Porque vamos ver se a gente consegue sentar na sexta-feira já para conversar. Pronto, aí a Thalita já falou, ela e o Arthur, mas aí pode enviar por e-mail só para confirmar. E aí é o tempo que a gente confirma também, que você confirma o nome dos professores. Então, aí eu queria ver se o grupo concorda. Aí seria um técnico de anatomia mais o docente da anatomia, a semiologia de pediatria e de propedêutica, e de saúde adulto. E essas pessoas seriam, acho que, as principais nesse momento. Aí eu queria saber se todos estão de acordo. Quem não estiver de acordo, se manifeste. Isso, El. Todos concordaram, então? Ok. Então, aí eu peço para vocês avisarem, eu me encargo de... E também vai estar eu e o Francisco também nesse comitê, tá bom, gente? Só para a gente vai estar, logicamente, vai ser um ou outro, para estar ajudando a pensar. Então, aí vamos ver se na sexta-feira, aí eu peço para enviar até quinta, para na sexta-feira a gente fazer essa reunião. Ok? Então, boa tarde para vocês, até a próxima. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O senhor não ia falar do internato? A gente não vai falar? A gente pode falar em outro... a gente pode falar em particular. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Aí você fica na sala e a gente continua conversando, tá bom? Tá.